E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o Alexandre do canal Histórias da História e hoje nós vamos falar de fascismo: o início, o fim e o meio. Bom, então, meus amigos, vamos direto aos pontos do fascismo, né? Como vocês viram, eu botei como curiosidade o hino fascista. Apesar da gravação não ser muito boa, né? Parece de gramofone, para quem é mais antigo vai saber o que eu estou falando. Mas foi o que deu para arrumar, né? Então, o fascismo, ele começa a se destacar num período pré-guerra, até dá para se dizer assim, que é quando a Itália já vinha numa situação bastante complicada, econômica, política e socialmente falando. Ela, na verdade, não era uma república, ela era uma monarquia, era comandada pelo rei Vítor Emanuel III, que comanda a Itália de 1900 até 1946. Durante o período fascista havia uma monarquia, né? O fascismo vai de 22 até 43, de 43 até 45. Né? Depois eu explico por que essa divisão. Bom, então havia muitos problemas de ordem política, econômica, a Itália toda era um caos, né? E você tinha na Itália um movimento, um partido, melhor dizendo, chamado Partido Socialista Italiano, PSI. O PSI, ele é a base do fascismo. Por quê? Porque em 1914, né, esse partido se coloca contra a entrada da Itália na guerra, na Primeira Guerra Mundial, e faz com que alguns de seus opositores, né, alguns de seus participantes, melhor dizendo, não concordem com essa solução, com essa posição. Eles queriam que a Itália entrasse realmente na guerra, porque seria uma forma de você defender o socialismo. Bom, nesse tempo, né, com a objeção do PSI em entrar na guerra, né, um de seus membros, chamado Angelo Olivetti, cria o termo Fascis Azione Internazionale, que é o pré-fascismo, né, mais dito pelo Mussolini. Bom, uma coisa difícil de você caracterizar no fascismo, né, é a ideologia dele. Porque dentro do movimento fascista havia alas de esquerda, havia alas de direita, havia até alas monarquistas mesmo, né? Isso mesmo do tempo do Mussolini. Não é muito fácil você enumerar o que é fascismo. Mas o importante dessa explicação é como que o fascismo se embasa. Certo? Quais são as diretrizes, quais são as metas do fascismo? Eu separei aqui 14 tópicos, né, que vocês podem ver nessa imagem aqui, né, que diz, o que eu acho mais importante, não estão em ordem, obviamente, né, mas são 14 tópicos que dá para vocês terem uma ideia do que visa o fascismo, certo? Então o fascismo ele visa primeiramente o nacionalismo, depois ele visa o totalitarismo. Ele é unipartidário, ou seja, partido único, não tem outros para dividir. Com isso você não tem democracia, ele é uma ideologia antidemocrática, né? É o que eu quero, o que eu penso e acabou o assunto. Ele tem um culto à personalidade, ou seja, para que o fascismo exista, você tem que ter um líder que seja ideal, né? Um culto a essa pessoa, quase como se fosse um santo ou um deus. É uma ditadura. O fascismo só funciona com ditadura porque é partido único, né? Não tem quem questionar. Tá? Uma outra característica muito interessante do fascismo é o militarismo. Ou seja, ele faz com que a sociedade se militarize. E no fascismo do Mussolini isso acontece através dos camisas negras, né? Que era uma guarda civil militar. Dá para se dizer assim. Apesar de ter muitos militares dentro, mas a grande maioria era de civis, né? É uma ação direta, ou seja, ele vai resolver os problemas imediatamente daquele jeito e acabou o assunto. A economia no fascismo ela é mista.
Ou seja, ela é controlada pelo Estado, mas com liberdade para que os empresários e os industriais atuem livremente. Estranho isso, mas tudo bem. Eles conseguiram fazer uma coisa parecida com isso, né? Para que o fascismo exista, você tem que ter uma colaboração das classes. Ou seja, algumas classes da sociedade apoiam firmemente esse tipo de regime e também fazem com que ele seja implantado com facilidade, né? Ele é considerado uma terceira opção. O que quer dizer a terceira opção? A terceira opção significa que ele não é nem capitalista, nem comunista, muito menos socialista. Ele é uma forma única de governo, uma forma única de regras e normas, né? Outra coisa importante do fascismo é o culto à juventude. Até no próprio hino que eu coloquei no início ali, né, ele se chama A Juventude, em italiano. Depois disso nós temos a subjugação a civilizações que são consideradas atrasadas, né? Ou seja, é uma ideia de que os mais fracos não merecem ter terras, ter direito político, tem nada, porque eles não sabem o que estão fazendo. Nós é que sabemos. É o novo homem também, né? É a raça superior, ou seja, é a raça escolhida, né? A raça que vai dominar tudo e todos, tá? E por fim, ele tem uma visão imperialista. Eu não coloquei ali, né, mas um 15º item poderia ser dito também como um culto à guerra. O fascismo, como todos os regimes totalitaristas, tendem a ir para a guerra, né? Tendem a colonizar, tendem a subjugar, como já está implicitamente escrito. E nenhum povo, você chega lá na maciota e diz assim, nós vamos invadir aqui porque vocês não têm condições de manter isso aí, tá? Isso aí quem tem que ser feito somos nós. Então, se subjuguem. E os caras aceitar de cabeça baixa? Não, isso não existe. Então é necessário a guerra para que o fascismo se implante. Uma coisa interessante para se falar sobre o fascismo é que o símbolo fascista, né? O símbolo do Partido Nacional Fascista, PNF, que é um machado amarrado entre varetas de madeira, né? Esse símbolo, né, ele é copiado da Roma antiga, do tempo dos imperadores, né, romanos. O que significa esse simbolismo? Significa o poder que o Estado tem sobre a população. E como que isso é marcado, né? As varetas, na verdade, né, simbolizam a opressão, ou seja, é o cacetete dos romanos. Tá? Então, se a população se manifestasse de uma forma desagradável, digamos assim, a autorização dos soldados romanos e dos seus superiores, né, era dar paulada no pessoal, bater mesmo, né, não tinha muito choro. E o machado? Bom, o machado é a pena capital. Ou seja, o cidadão romano que cometesse uma ofensa e fosse condenado à pena de morte, seria decapitado, né? Os romanos achavam que a decapitação era uma forma de morte mais justa e indolor, né? Eles não faziam crucificação com os romanos, eles não atiravam os próprios romanos às feras no Coliseu. A pena capital romana para cidadãos romanos era o uso do machado na decapitação. Tá? Bom, a crise italiana continua, né? 1919 e 1920 são considerados os anos vermelhos, né? Ou seja, foram uns anos marcados por muitas greves, muitos problemas na economia italiana, né? E cada vez mais o pessoal do Mussolini vê uma opção, uma porta aberta de entrada, né? Se associar com esses caras que estão perdendo espaço na política e na própria sociedade, né? Porque os negócios não estão indo bem. E bom, eles conseguem o apoio dessa turma, né? Eles conseguem serem apoiados por eles. O que resulta disso, né? Que os filiados do Partido Fascista do Mussolini, que eram 1000 pessoas, dão um salto para 250 mil pessoas. De uma hora para outra, eles começam a ver
um grande número de gente entrando nas suas fileiras. E isso faz com que cada vez mais o partido tenha uma representação, né? Não só nas cadeiras, apesar de não terem sido muitas como foram no nazismo, né? Eles têm menos, mas assim uma aceitação pelas massas populares, né? Muito forte. Isso resulta num... Vamos dar um salto agora de 1920, né, para esse vídeo não ficar muito longo. Acontece em 22 de outubro de 1922 a famosa Marcha sobre Roma, que é quando Mussolini consegue impressionar o rei, né, o Vítor Emanuel, a sua importância para a Itália. São vários e vários, milhares e milhares de camisas negras apoiando a sua entrada, e eles entram marchando em Roma, certo? Então esse é o anúncio de que ou se entregaria o poder a Mussolini, ou então a Itália entraria numa guerra civil, porque os fascistas estavam decididos a tomar o poder, nem que fosse pela forma da força, pelo uso da força. Bom, o rei pede um tempo para pensar, obviamente, né? Vamos ver. Ou eu quebro o pau com o povo e inicio uma guerra civil, ou eu dou o poder para esse sem vergonha. Mas, bom, ele entrega o poder para o Mussolini no dia 31 de outubro de 1922. Né? E Mussolini começa a implantar as ideias do fascismo, né? As doutrinas fascísticas. Né? O que acontece com isso? Né? O rei se mantém ainda como um moderador, digamos. Se isso aí der problema, já tem alguém para entrar no governo fazendo um mandato tampão. Né? E o Mussolini, ele tem um sonho imperialista, né? Ele quer criar um grande império para a Itália. Né? Então ele se intitula, digamos assim, o Duce, il Duce, que é o líder. Né? Mas o interessante mesmo no líder é o título completo dele, que se diz assim: Sua Excelência Benito Mussolini, chefe de governo, Duce do fascismo e fundador do Império. E a patente militar dele é a de primeiro marechal do Império. Mas, guríssimo, esse me agrada. Bom, com a chegada ao poder, né, tudo fica mais fácil para o Mussolini. Então ele começa a impor as suas ideias. Né? Então, as primeiras coisas que ele faz é começar a perseguir as esquerdas, né? Os partidos de esquerda, tanto o socialismo, como os marxistas, como os comunistas, né? Como os anarquistas também, vai todo mundo ser tratado do mesmo jeito. Então, fora isso também, né? Ele começa a fazer a famosa proteção aos industrialistas, né? Ao pessoal que tinha as empresas na mão, os empresários italianos da época. E ele começa reduzindo impostos, ele começa salvaguardando os bens, salvaguardando os patrimônios, ele ajuda a proteger contra greves, né? Os sindicatos são fechados e abolidos. Né? Não tem mais direito à greve. É criado um sindicato nacional que vai representar todos os trabalhadores italianos, mas que na verdade não vai fazer nada mesmo, né? Vai deixar o barco correr solto. Estão proibidas as greves, estão proibidas as manifestações contra as empresas, e os lucros começam a aumentar assim galopanticamente, né? Os lucros das empresas começam a ser bem interessantes. Em compensação, as reduções salariais fazem com que entre 1928 e 1932 o salário médio de um italiano tenha caído pela metade. Imagina só a situação dos caras. Né? E esse movimento entra adentro. Até que em 1935, né, acontece uma coisa a mais das características do fascismo. Né? O Mussolini ele começa a ter aquelas ideias megalomanias que todos os ditadores têm. Então ele quer criar um império ali no mar Mediterrâneo, controlando toda aquela região ali. O que não é uma tarefa muito simples, vamos falar bem a verdade. Né?
E uma das coisas que ele faz em 35 é invadir a Etiópia. Que aí nós temos duas características do fascismo. O subjugo aos povos tidos como inferiores, né, sem condições de se autorregular, a crença na grande raça, né, o imperialismo, certo? E a utilização da guerra para atingir seus fins. Em 36, uma outra coisa muito interessante é que é feita a selagem da amizade entre a Alemanha e a Itália, com a formação do eixo, né? O famoso eixo, que será depois integrado também pelo Japão, que aí será a tríplice, né? Que vai dar a Segunda Guerra, né? Mas esse início de união, né? O Hitler tinha uma admiração muito grande pelo Mussolini, né? Várias vezes ele fala, poxa, nós já estamos em 30 e tantos, e tu vê, o Mussolini já em 22 estava no poder e continua até hoje, né? E nós nem lá chegamos ainda. Então ele tinha uma admiração muito grande pelo Mussolini, né? Mas o Mussolini, ele já não tinha essa mesma afeição pelo Hitler, né? Ele já, os dois eram muito diferentes. O Mussolini era um cara atlético, um cara posudo, bem, se apresentava bem, né? O Hitler não, o Hitler se acordava ao meio-dia, dormia tarde, não era regrado, detestava fazer esportes, né? Bom, o que acontece? A Alemanha declara guerra em 39, né? Isso é mais velho caminhar para frente. Mas a Itália, ela reluta muito em entrar na guerra. Ela não entra de cara assim junto com a Alemanha, apesar de já terem assinado um acordo desde 1935, ou seja, 5 anos antes. E ela só vai fazer isso quando ela realmente tem certeza que a guerra está para o lado alemão, né? Ela só entra mesmo na guerra, declarando guerra à França, quando os alemães já tinham criado a República de Vichy. Né, já tinham tomado Paris e fizeram a criação da República de Vichy, que juntamente com os alemães, os italianos começam a invadir, né? Fora essa invasão, como eles se sentiram mais poderosos, eles também fizeram outras aventuras, né? Eles invadem a ilha da Córcega, né, que na época era francesa, né, como hoje ainda é, né? Eles invadem a ilha da Córcega, eles invadem o Egito, né? Eles fazem isso com o Egito, que na época era uma colônia inglesa, né? Eles invadem também a Grécia, mas olha, não dão sorte nenhuma dessas batalhas, tanto que os alemães muitas vezes têm que vir para socorrer eles, né? Até a questão do Egito, né? Seria um dos entraves que fez com que o Hitler mandasse tropas para a África, né, os famosos Afrika Korps, né, dizem as más línguas, né, porque o Mussolini estava sempre, o exército dele não era tudo aquilo que eles imaginavam. Bom, é claro que a Itália vai perdendo, né, e o regime começa a ficar desacreditado, porque mesmo com uma forte propaganda, né, assim como tinha a Alemanha lá, mas se via que a coisa não era bem assim, né? Os caras estavam percebendo que a situação estava ficando ruim. Mas o Mussolini consegue se segurar até 1943, quando a situação se tornou insustentável e o rei Vítor Emanuel manda prender o Mussolini. O Mussolini fica preso. Pois bem, então nesse castelo, né, que na verdade era um hotel Gran Imperatore, se não me falta a memória, ele foi o último lugar onde ele ficou preso. E ele teve preso em vários locais, né? Até numa vila na Sardenha ele ficou preso. Por quê? Era uma estratégia para ficar mais difícil a retirada dele de lá, a libertação dele, né? Inclusive, os guardas que faziam a escolta do Mussolini, eles tinham o dever cívico de matar o Mussolini se caso houvesse alguma tentativa de resgate, né? Bom,
o Hitler organiza uma missão praticamente suicida de resgate do Mussolini. E ela é bem sucedida, né? Eles descobrem que o Mussolini tá para ir para esse hotel, né, na região de um parque nacional na Itália, Parque de Gran Sasso, se não me falte a memória. E o Mussolini é resgatado. O que o Hitler queria com esse resgate do Mussolini, né? Basicamente o que o Hitler queria era que o exército alemão voltasse à guerra, uma vez que a Itália havia assinado um armistício já com os aliados, né? Uma rendição com os aliados. E isso era péssimo por Hitler, né? Que queria que a guerra precisava de aliados, precisava de gente, né, para continuar o plano dele. Bom, o que acontece? Quando o Mussolini ele é resgatado, ele cria uma nova república, né? Ele divide a Itália, como vocês podem ver aqui, né? Esse é o mapa da Itália, dividido. Então, ao sul é a área controlada pelos aliados, né? Que seria a Itália normal, que a gente conhece, né? E a parte norte seria a República Social Italiana, ou na gozação, República de Salò, uma vez que Salò era uma cidade onde ficou o centro do poder dessa república criada. Bom, a verdade é que essa república nada mais era do que um domínio alemão dentro da Itália, né? Porque o Mussolini já não era mais aquele líder tão carismático que se imaginava, né? Por isso que o fascismo, eu fiz aquela separação, que o fascismo italiano ia de 22 até 43, dava um pulo de 43 até 45, né? Bom, o que acontece, né? Essa república ela não tem muito tempo de vida, ela dura mais ou menos uns 2 anos, né? Até 45, quando Mussolini é então descoberto, né? Ele tenta fugir para a Suíça, né? Vendo que a situação da guerra não permitia que ele mantivesse as esperanças de vitória, né? Ele tenta fugir para a Suíça, mas ele é interceptado por um grupo de comunistas italianos que faziam parte da resistência italiana. Bom, ele é encontrado, ele já é imediatamente condenado, ele já é fuzilado, né? O seu corpo é levado para Milão, onde tem aquelas famosas fotos dele pendurado, né, de cabeça para baixo, juntamente com a sua amante, né, a tal da Carla Petri, né, os dois são mortos ali, né, e tem os corpos levados para Milão, onde são pendurados lá. Bom, o fascismo ele tem algumas características, né, fora essas, né? Uma das coisas que eu acho muito interessante é que o fascismo, ele não... Quando Mussolini estava no comando, né, obviamente, ele era totalmente machista, né, extremamente machista. E por que eu digo isso? Porque o fascismo, o Mussolini chegava a declarar que um dos problemas do desemprego na Itália era a grande quantidade de mulheres trabalhando. E que isso não era bom porque o dever fundamental da mulher era ser mãe. Então elas teriam todas que deixar os seus empregos para os homens trabalharem e elas irem para casa cuidar dos filhos. É uma posição bastante machista, né? Uma outra coisa que eu acho muito interessante no fascismo é que eles não... havia condutas sexuais que eles não coordenavam, que eles não toleravam, né? Por exemplo, o uso da pornografia não podia, né? Era impraticável. Mulheres se prostituírem, havia campanhas publicitárias, né? Campanhas para que as mulheres, principalmente as novas, não se prostituíssem, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado, né? Como vocês viram, o fascismo não é uma coisa muito fácil de você falar. Tem muitas histórias, muitas nuances, muitos detalhes, muitas coisas que realmente faltam. É claro, eu não falei, por exemplo, que o Mussolini fez uma grande quantidade de obras públicas na Itália, né? Isso deu uma melhorada na vida da população, apesar dos salários serem
bastante baixos. Tem o famoso Tratado de Latrão, né, que é quando a República Italiana, né, ou melhor, a monarquia italiana, ela reconhece o Estado do Vaticano, né, uma vez que o Vaticano, o Papa praticamente era prisioneiro da colina do Vaticano, ele não poderia sair, né, porque se saísse estaria dentro do território italiano, não vem ao caso, né, uma hora dessa eu faço um vídeo sobre a situação dos papas, e um pouco de desenvolvimento nas colônias italianas, né? Não muitos, mas poucos, né? Mas o certo mesmo é que o Mussolini foi um cara que, e o fascismo, né, as ideias que ele apoiava, não trouxeram felicidade para a Itália, assim como não trouxeram felicidade para nenhum outro lugar onde elas tentaram ser implantadas, né? Inclusive aqui no Brasil teve o famoso senhor que tentou fazer, um dia eu vou falar sobre ele, e ele acaba na Itália em 45 com a morte do Mussolini. Bom, era isso que eu tinha para apresentar sobre o fascismo, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, agora sim sobre o Colombo, tá? Agora é certo que vai sair o Colombo da escola, tá? O Colombo que nós conhecemos e aprendemos a estudá-lo. Um abraço a todos, até o próximo vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? O que vocês acham de um X agora? Hã? Agora da nova casa de lanches Darth Vader, pela teleentrega. O número tá passando aqui embaixo, cara. Ó, baita X desses. Só 12 reais, cara. Só 12 reais. Olha aqui o tamanho da coisa. Ó o recheio. Ó o recheio. Ó o recheio aqui, ó. Ó o recheio. Olha aqui o recheio. Hein, cara? O que vocês acham? Por 12 reais, cara? Teleentrega grátis?